Mundo Visto do Céu. Neste episódio, Montana. Butte até Deer Lodge. Nossa viagem começa em Butte, uma antiga cidade de mineração. Seguiremos a oeste pela paisagem impressionante do Parque Florestal de Beaverhead Deer Lodge, com seus vales exuberantes que prometiam uma vida melhor para os primeiros colonos. Em Sula, passaremos por uma bela escola rural restaurada e depois subiremos até as montanhas Bitterroot. Do outro lado do vale, passando pela cidade de Hamilton, voaremos às montanhas de Sapphire, assim chamadas devido à abundância de pedras preciosas encontradas na região. Em Rock Creek, existe um hotel fazenda, muito procurado por quem mora na cidade grande e quer vivenciar uma experiência do Velho Oeste. Próximo dali fica a cidade fantasma de Greenwich, que já foi um centro de mineração da prata. Terminaremos a viagem no Grant Corns Ranch, em Deer Lodge, que já foi sede de um dos maiores impérios da criação de gado na história dos Estados Unidos. No alto das montanhas rochosas fica uma cidade que já foi definida como a colina mais rica da Terra. Hoje, Butte é a quinta maior região metropolitana de Montana, com mais de 34 mil habitantes. Mas nos anos de 1920, esse número aumentou para 100 mil, quando trabalhadores chegaram a essa cidade distante, vindos de todas as partes do mundo. A indústria daqui era a mineração, em uma escala sem precedentes. O museu da cidade conta com orgulho a história extraordinária que remonta à segunda metade do século XIX, quando garimpeiros descobriram alguns dos depósitos de ouro mais ricos de todos os tempos. Além da abundância em prata e zinco, foi a quantidade aparentemente ilimitada de cobre que fez de Butte passar de um acampamento lamacento para a maior cidade próspera do oeste norte-americano. Ao lado do monumento aos milhares que perderam suas vidas em acidentes de trabalho, fica a principal atração do museu, uma réplica de Butte com sua provável aparência na época. Um lugar onde mineradores trabalharam e se divertiram muito em uma das maiores e mais notórias cidades do Oeste, um local com centenas de tabernas e a escandalosa Rua da Luz Vermelha. Com a grande demanda pelo cobre de Butte, surgiram alguns dos homens mais ricos do mundo. Esses proprietários de minas eram conhecidos como Reis do Cobre. Provavelmente o mais famoso era William A. Clark, cuja mansão vitoriana de 34 cômodos é um testemunho de sua riqueza e poder. Calcula-se que, em 1900, Clark tinha uma fortuna de 50 milhões de dólares, fazendo dele o homem mais rico do mundo na época. Convertida em museu e hotel, a mansão do Rei do Cobre fica hoje no coração do centro histórico de Butte. A apenas um quarteirão de distância fica o magnífico castelo em estilo francês que Clark mandou construir em 1898 como presente de casamento para o filho, Charles, e a nora Catherine. Acredita-se que a casa seja uma réplica de uma das alas do castelo de Chenonceau, no vale do rio Loire, na França, onde o casal tinha passado a lua de mel. Hoje, essa construção histórica, conhecida agora como Castelo de Charles W. Clark, é um museu dedicado ao sucesso da indústria da mineração na época. Equipamentos de mineração abandonados estão espalhados pela cidade, símbolos do legado de Butte no setor da mineração. Eles desciam homens, mulas e equipamentos até os poços com até 1.500 metros de profundidade. O que interessava para as mineradoras era que eles traziam quantidades imensas de minério precioso para a superfície.
Trabalhavam praticamente dia e noite e só paravam se houvesse um colapso no sistema ou greve dos trabalhadores. Acidentes e mortes eram comuns. Nos anos de 1950, a diminuição do minério e a concorrência marcaram o fim das minas subterrâneas, que deram lugar às minas a céu aberto mais lucrativas. O resultado foi a mina de Berkeley, na cidade de Butte. O funcionamento da mina por 28 anos resultou em uma catástrofe ambiental. Quando a mina foi desativada em 1982, as bombas de drenagem também foram. Com isso, o nível de água subiu, formando um líquido tóxico com substâncias químicas perigosas. Uma mega operação de limpeza foi realizada para prevenir a contaminação das águas subterrâneas e dos rios. O fechamento da mina de Berkeley também provocou uma crise econômica em Butte. Mas, em 2003, a mineração ao redor da mina foi retomada sob uma administração rigorosa e hoje produz cerca de 8% do cobre do país. A maior parte dos metais é extraída da própria água contaminada, que é tão rica em minério que brilha com um colorido impressionante. Curiosamente, essas piscinas tóxicas contribuíram para um tipo diferente de turismo. O visitante paga uma taxa para entrar na plataforma de observação e ver essa mina incrível em funcionamento. Esse legado é uma lembrança amarga de como uma indústria que trouxe tanta riqueza acabou envenenando a cidade. Embora o preço a pagar tenha sido alto, Butte se recupera aos poucos. O retorno da mineração trouxe desenvolvimento para outros setores, como transporte e tecnologia. Mas os altos e baixos de Butte sempre giraram em torno da mineração e o monumento gigantesco que se destaca sobre a cidade e o lago tóxico não é exceção. É a Nossa Senhora das Rochosas. A Virgem Maria foi erguida como um projeto audacioso da comunidade nos anos de 1980, quando Butte sofreu um impacto com o fechamento das minas de cobre. Em seguida, em 1985, a presença constante da Nossa Senhora das Rochosas teria elevado os ânimos da cidade. Com uma altura de 27 metros, é a Nossa Senhora mais alta dos Estados Unidos e a segunda maior estátua do país, depois da Estátua da Liberdade, em Nova York. Voando a oeste de Butte, chegamos a uma grande extensão das Montanhas Rochosas. Este é o Parque Florestal Beaverhead Deer Lodge, o maior parque nacional de Montana, com uma área de cerca de 13.500 km². Essa área passou a ser protegida, sobretudo em resposta ao desmatamento desenfreado pelas mineradoras de Butte, cujas ações forçaram o presidente Theodore Roosevelt a declarar essa região reserva nacional em 1908. Por todo esse vale estão as ruínas de fazendas e propriedades há muito tempo abandonadas. Com a abundância de pasto fértil e barato, as fazendas de gado começaram a progredir aqui desde 1860, conforme crescia a demanda de carne bovina nas novas comunidades mineradoras. O cultivo do trigo também tinha forte presença, até que esse meio de vida foi prejudicado por uma seca devastadora e pela queda nos preços de mercado após a Primeira Guerra Mundial. A falência generalizada obrigou muitos fazendeiros a abandonar suas terras. No canto sudeste do Parque Florestal de Bitterroot, fica a isolada comunidade rural de Sula. Esse já foi o lar dos índios Salish da nação Flathead, conhecidos pela hospitalidade acolhedora. Mas, quando os fazendeiros brancos vieram viver na região, a tribo foi obrigada a ir para o norte nos anos de 1870. Uma das poucas relíquias desse período turbulento, quando os colonos vieram para o oeste, é essa escola com apenas uma grande sala de aula. Ela remonta a virada para o século XX. O sino da escola na cúpula da construção é um detalhe encantador.
Escolas como essa eram comuns em comunidades rurais onde um único professor transmitia o conhecimento básico a meninos e meninas de todas as idades. Em 2011, a Sociedade Histórica Local conduziu uma campanha para restaurar a escola abandonada e, com doações generosas e apoio, finalmente passou por uma revitalização. O Parque Florestal de Bitterroot, as montanhas, o vale e o rio levam o nome da flor Luzia Lidviva Purge, que cresce na região. Para os índios da nação Flathead, essa flor era uma iguaria com princípios mágicos. Diz a lenda que uma mulher encheu o rio com suas lágrimas quando chorava pelo povo que passava fome. Por piedade, o sol enviou um belo pássaro guardião que a presenteou com uma flor. Embora sua tristeza deixasse as raízes amargas, a flor alimentaria a mulher e seu povo. O rio Bitterroot, onde a mulher teria chorado, vem alimentando a alma desde essa época. Começando na junção das bifurcações a leste e oeste, o rio corre suavemente para o norte, ao longo do vale com um belo cenário e vida selvagem. Ao longo da parte leste do vale ficam as montanhas Bitterroot, que marcaram a fronteira com o estado de Idaho. Com montes gigantescos e longos caminhos tortuosos até os picos mais altos, essas são algumas das montanhas de mais difícil acesso nos estados. No coração do vale de Bitterroot fica Hamilton, uma cidade com aproximadamente 4.000 habitantes. Centenas de pequenas fazendas, sítios e pomares rodeiam a cidade, que tem clima ameno devido à cadeia de montanhas em ambos os lados. É difícil encontrar um lugar no vale que não tenha ligação com o auge da mineração, e Hamilton não foge à regra. A cidade foi fundada pelo magnata do cobre Marcus Dale, no final do século XIX. Com a finalidade de ser um eixo de transporte para o comércio de madeira, ele chamou James Hamilton e Robert O'Hara para fazer o projeto e o desenvolvimento de sua cidade dos sonhos, que teria tudo: bancos, lojas, mercearias, uma escola e 4 igrejas. A cidade ganhou o nome de Hamilton e O'Hara foi nomeado prefeito. O leste do vale de Bitterroot é flanqueado pelas montanhas Sapphire, ocupando a área selvagem e protegida de Welcome Creek. O nome Sapphire, safira em inglês, vem da abundância de safiras que foram extraídas dessa região durante mais de 100 anos. Na verdade, a quantidade de safiras é tão grande aqui que foram criados alguns centros turísticos onde os próprios visitantes podem fazer uma caça ao tesouro. O estilo de vida ao ar livre das primeiras fazendas deu origem a algumas das imagens mais românticas e permanentes do velho oeste norte-americano. E a vontade de vivenciar a simplicidade e o esplendor da vida de cowboy, principalmente entre moradores da cidade grande, fez surgir hotéis fazenda por todo o estado. Este é um hotel fazenda exclusivo em Rock Creek, onde uma aventura de faroeste se combina a acomodações de luxo e mimos. Andar a cavalo é a atividade mais apreciada, mas os hóspedes também podem pescar, atirar, caminhar e até esquiar nos meses de inverno. Os hotéis fazenda surgiram já nos anos de 1920, quando a prosperidade pós-guerra e a popularidade dos filmes de faroeste levaram a um rápido crescimento dessa indústria. Este hotel fazenda é a realização do rico banqueiro Jim Manley. Desde a juventude, ele sonhava em ter um dia uma fazenda completa, com cavalos, armas e amplos espaços ao ar livre. Vamos agora para o nordeste, pelo Vale das Montanhas Jonglong. A paisagem diversificada com colinas, savanas e florestas nos leva a um dos lugares mais misteriosos de Montana. Em um dos lados de Montana, fica a cidade fantasma de Granite. Ela já foi um dos maiores campos de mineração da prata do estado, com mais de 3.000 habitantes. Hoje, a Rainha da Prata de Montana, como a cidade era conhecida, está completamente deserta.
Assim como o minério de prata, os moradores de Greenwich partiram há muito tempo, e as poucas construções que restaram já viraram ruínas. Mas, na época áurea dos anos de 1890, era uma cidade intensa e cheia de mineradores e comerciantes com suas famílias. Com os imigrantes chegando de todas as partes do mundo, os bairros logo se formaram. Por isso, as ruas têm nomes como Finlander Lane, Cornish Row e Donegal Lane. Era na Avenida Magnolia, apelidada de Rua Meia de Seda, que morava a elite, como diretores e superintendentes das minas, médicos e outros profissionais. Na cidade também havia habitantes chineses que moravam nas valas abaixo da rua principal e ao lado da Rua da Luz Vermelha. O centro social era o Salão dos Mineradores, construído em 1890, apresentava peças de companhias teatrais viajantes e danças regionais. Assim como outros campos de mineração no oeste norte-americano, Greenwich passou por uma fase ruim quando o preço da prata despencou em 1904. No período de um ano, a população da cidade caiu de 3.000 para apenas 140 habitantes. Embora a mineração tivesse continuado em pequena escala, Greenwich se transformou em uma cidade fantasma. Quando houve um incêndio em 1958, muitas estruturas ficaram destruídas. May Erning foi a última moradora que continuou aqui em Greenwich por muito tempo depois que todos haviam partido. Por vários anos, ela foi a zeladora da cidade e responsável pelo abastecimento de água para as fazendas da região de Deer Lodge. Ela morreu em 1969, aos 75 anos. Hoje, o local onde era a cidade é preservado como Parque Estadual de Montana. A última parada nessa viagem é na cidade de Deer Lodge. Em Deer Lodge havia uma estação ferroviária importante. Atualmente a cidade é mais conhecida pelo Museu Histórico, que já foi a prisão estadual de Montana. Construída como resposta à criminalidade generalizada, começou a receber prisioneiros em 1871 e ficou superlotada depois de um mês. Em 1959, uma rebelião foi manchete nos jornais. Os prisioneiros tomaram a prisão durante 36 horas, quando a Guarda Nacional invadiu o prédio, restaurando a ordem. Foi desativada em 1979 e hoje é um museu que expõe desde caminhões antigos até objetos de decoração de tabernas. Nessas terras selvagens e indomadas, só poderíamos terminar essa viagem no lugar que, um dia, foi o coração do Império do Gado no século XIX. O Grant Corns Ranch, um patrimônio histórico. Administrada e conservada pelo Serviço Nacional de Parques, é uma fazenda de trabalho diferente. É aberta ao público como um museu vivo em homenagem à indústria de gado no Oeste nos anos de 1850. A fazenda foi estabelecida pelo comerciante de peles John Grant e ampliada depois pelo barão do gado Conrad Corns. Ele chegou a ter 50.000 cabeças de gado e um pasto de 40.000 quilômetros quadrados, quase o tamanho da Suíça, na Europa. Hoje, a fazenda ainda ocupa uma área considerável de 6 quilômetros quadrados. Os turistas podem visitar as diversas construções, inclusive a casa de fazenda Hanson, que chegou a ser a maior residência no território de Montana, assim como as moradias onde cowboys e trabalhadores dormiam, faziam as refeições e se divertiam. Enquanto isso, os guardas florestais mantêm a tradição desse estilo de vida, criando gado, consertando cercas, cuidando dos cavalos e ainda tendo, de fundo, a paisagem deslumbrante e o céu aberto de Montana. É um belo símbolo do oeste norte-americano,
e um belo lugar para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, DPN Santos.